Olá, amigos. Vamos tratar agora da DCTF normal, a tradicional, não a DCTF Web. Nós vamos fazer aqui um comparativo. Vamos lá? Muitos de vocês já estão muito acostumados com esse programa na versão 3.4, agora nós já estamos com a versão 3.5, que foi liberada agora em 5 de outubro de 2018. Não tem grandes mudanças, mas, enfim, é importante a gente comentar. Por quê? Porque a DCTF Web, ela está hoje restrita à apuração do DARF previdenciário, dos débitos previdenciários. Mas ainda nós vamos utilizar por um bom tempo a DCTF tradicional para apurar, por exemplo, a questão dos tributos retidos na fonte. Então, por exemplo, 0561, que seria as retenções de imposto de renda na fonte. Então, é importante que a gente continue trabalhando com esse programa. Então, você vai baixar ele no seu computador, né? Porque, diferentemente da DCTF Web, ele é um programa gerador. Você gera o programa, você declara manualmente o que aconteceu naquele período e o valor devido e a forma de quitação. Então, como que funciona isso? Bom, você vai ter alguns grupos de tributos que você vai declarar, que você vai confessar os débitos na DCTF tradicional. Por exemplo, quais são os grupos? Nós temos o grupo de imposto de renda da pessoa jurídica. Então aqui entra a apuração trimestral, apuração anual, enfim, todos aqueles, para cada tipo de forma de você apurar a tributação do imposto de renda do imposto de renda da pessoa jurídica, você vai ter um código específico para fazer os recolhimentos. Aí você tem o grupo de tributos de retenções na fonte do imposto de renda. Aí nós vamos ter, por exemplo, 0561, como eu já comentei, que é a retenção do trabalhador, com os vários tipos, né, os vários tipos que existem lá no MAFON, que seria o manual do imposto de renda retido na fonte. Nós vamos ter aqui o 1708, que seria também a retenção na fonte de imposto de renda. 3208, são alguns códigos que eu estou selecionando aqui para exemplificar. 3208 seria o pagamento de aluguéis, então quando você faz a retenção do imposto de renda dos aluguéis. Nós temos o grupo de IPI, então aqui nós temos a apuração especial de IPI de bebidas, a apuração, aí eu coloquei o 5123, seria a apuração mais tradicional, a apuração geral do IPI, IOF, a contribuição social sobre o lucro líquido, a exemplo do imposto de renda também você vai ter as várias formas de tributação. PIS/PASEP, por exemplo, eu vou ter nesse código 6912 seria a apuração do regime não cumulativo, mas eu vou ter também o regime cumulativo. Aqui eu também tenho a COFINS, aqui também dei um exemplo de 5856, seria a COFINS não cumulativa. Temos a CPMF, eu nem lembrava mais da CPMF, né? Mas está aí, ainda está no programa. CID, RET, pagamento unificado, CSRF, que agora eu vou destacar aqui, que seriam aquelas retenções de impostos de contribuições sociais, de PIS, COFINS, CSL, quando você faz todas essas retenções juntas, né, conforme a lei 10.833, então você vai utilizar o código 5952. E, por fim, tem aqui tem os códigos também de retenções da administração pública e, finalmente, as contribuições previdenciárias, que aqui entra a CPRB e outros códigos também. Essa CPRB, então, para quem está no primeiro grupo, a partir de agosto de 2018, você já não declara aqui. Então, veja, ela ainda existe, preste atenção nisso. Se você está sujeito a DCTF Web, se você já está entregando a DCTF Web, você não vai declarar a CPRB aqui na DCTF normal, senão você está confessando duas vezes. Então, aqui nós temos o código 2985, por exemplo, da desoneração por atividade, no 2991, que seria a desoneração por itens, e assim por diante. Mas, ressaltando, no ambiente FDRINF, você vai encaminhar os eventos R2060. Esse evento R2060 vai gerar o débito
da CPRB dentro da DCTF Web, você vai pagar no DARF previdenciário, não é aqui. Aqui serve ainda para quem está no segundo grupo, no terceiro grupo, enfim, que são as empresas ainda que não estão sujeitas à DCTF Web, ok? Com um comparativo básico entre a DCTF Web e a DCTF normal, qual que seria? Você já viu com a gente aqui, DCTF Web precisa da escrituração do e-social, da escrituração da FD-Reinf, para que você sensibilize a geração da DCTF Web automaticamente com o encerramento dos movimentos. Então, você precisa necessariamente fazer a declaração prévia do e-social da FD-Reinf para gerar os débitos lá. Na DCTF normal, não, aqui você preenche manualmente. Você apura, por exemplo, lá no SPED FD Contribuições, você apura lá o valor da COFINS, do PIS devido no mês, e aí você transporta manualmente para cá. Então você pode eventualmente, vamos imaginar que você tenha um problema no envio do SPED, você pode eventualmente ignorar o SPED e fazer a declaração da DCTF normal aqui sem ter encaminhado o SPED. Claro que isso não é o ideal, mas é uma forma de trabalho. Você não precisa necessariamente transmitir a obrigação acessória que se vincula a essa apuração do tributo. Por quê? Porque aqui é manual. Você vai lá e preenche os valores e informa como você quitou ou como você pretende quitar. Ok? Então, é mais ou menos isso. Agora, nós vamos para as telas e vamos mostrar para você. Aliás, eu vou mostrar já a primeira tela, só para a gente ter uma ideia de como que funciona esses grupos de tributos. Olha aqui, ó. Veja, nós estamos aqui com uma telinha, a telinha de débitos da DCTF versão 3.5. Olha aí os grupos de tributos, aí, como eu falei. Cada um que você clica aqui do lado esquerdo, por exemplo, se você clicar em RRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte, vai abrir a possibilidade de você incluir os vários códigos. Então, no mesmo mês, eu posso ter, por exemplo, 0561 mensal, né, das retenções de imposto de renda mensal, então acho que é 0561-07, alguma coisa assim, e ainda posso ter também o 1708, enfim. Então, cada um que você tenha, você vai informar todos eles aqui para, enfim, para fins de apuração, ok? Então é isso. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre telas. Vamos fazer a aula de telas, eu vou mostrar preenchimento. Pois é, então essa aula é a aula prática, aula de telas da DCTF versão 3.5. Então venho aqui, eu já baixei o programa eu baixei da página da Receita e a versão 3.5. Aí eu estou entrando, eu vou criar do zero, tá? Uma declaração novinha em folha, eu clico aqui em nova. Aí eu vou inventar aqui um CNPJ. E vou dizer que é de janeiro de 2019, tá? Aí não é situação especial, é uma situação normal, dou OK. Já consta uma declaração, vou dizer que sim, tá. Então ele já puxou na base de dados alguma informação que eu tinha colocado. Então aqui eu vou colocar os dados iniciais, então o período, se ela é retificadora e etc. Se ela é inativa, se é optante pelo Simples Nacional. Aqui eu vou dizer que tipo, qual a qualificação da pessoa jurídica, colocar uma PJ em geral, forma de tributação do lucro, se levantou balanço, balancete de suspensão no mês e assim por diante. Se é optante da CPRB, são vários parâmetros aqui, ok? Situação da pessoa jurídica, ó, se foi excluída do Simples, tal, porque se foi excluída do Simples, você é obrigado a entregar a DCTF do período que você, enfim, vai ser tributado pelo lucro presumido, alguma coisa assim. E assim por diante, tá? São vários parâmetros aqui.
Aí eu vou por dados cadastrais, aí eu vou colocar o nome da empresa, endereço, tal. Dados dos responsáveis pela pessoa jurídica, o nome, CPF, tudo mais. Aí vamos para o que interessa, vamos para a aba de débitos e créditos. Olha aqui, isso que nos interessa. Aqui eu vou informar o que eu tenho de débitos e como eu vou quitá-los. Então, digamos que eu fui lá na DIRF e eu já sei que eu tenho aqui imposto retido na fonte, certo? Imposto retido na fonte de trabalho assalariado. Eu já até tinha preenchido um aqui, ó. Vou excluir para preencher de novo. Então, eu vou incluir aqui uma retenção na fonte. Então, vamos colocar, digamos, 0561, que é a retenção na fonte de trabalho assalariado. Aí, o que eu vou fazer? Então, eu dou um OK aqui, tá? Aí, ele abre para mim aqui nesse lado direito aqui, do lado esquerdo, ó, valor do débito. Aí, eu clico aqui e vou preencher. Digamos que seja R$10.000 que eu estou devendo, certo? Então, botei já o valor do débito. Agora, eu vou dizer como que eu vou quitar. Digamos que eu faça aí um pagamento desse valor. Vou colocar aqui, incluir período de apuração. Vencimento de janeiro seria 20 de fevereiro de 2019. Valor, digamos que eu paguei R$5.000, não paguei tudo. Ok. Aí ele incluiu. Então veja que eu paguei, eu botei a guia de pagamento dizendo que eu paguei esse débito aqui. Então, vamos lá. Se eu olhar aqui um demonstrativo, ele vai dizer assim, ó, ele devia 10, pagou 5. Tem um saldo a pagar de 5. Se eu deixar assim, transmitir desse jeito, eu vou ficar com 5.000 de restrição no meu relatório de situação fiscal. Por quê? Porque eu declarei 10, só que recolhi 5. Eu posso vir aqui, ó, em compensações e incluir aqui, ó. Eu posso incluir, digamos, mais R$2.000 numa Decomp, que eu transmiti lá no meu programa Perdicomp Web, meu Perdicomp normal. Aí aqui eu vou colocar o número do Perdicomp, ok? E aí ele vai me quitar essa dívida. Deixa eu pegar o número de Perdicomp aqui para ver se a gente consegue fazer a simulação. Olha só, eu coloquei um valor correto de Decomp, só que eu peguei de uma outra empresa. O que ele fez? Ele falou, ó, a Decomp informada não pertence ao declarante. Essa situação somente é permitida para os casos de compensação de débitos por responsabilidade solidária, decorrente de eventos de sucessão com créditos do responsável. Verifique se a situação está correta. Então, não deu certo. Eu teria que fazer uma transmissão de uma Decomp para essa empresa fictícia aqui, ok? E aí, mas seria essa situação aqui, ó. Eu teria, então, R$2.000 para compensar o meu saldo de 5.000. Não deu certo, porque não deu certo, certo? Então, é isso. Aí eu faço isso com outros, posso fazer isso com outros grupos de débitos. Então, ó, IPI, olha só o IPI aqui, por exemplo, ó. Ó, o IPI, ele abre a parte da filial, porque eu posso ter, por exemplo, um recolhimento na filial 2, certo? Então, aliás, eu posso ter um débito, aqui eu vou informar débitos por estabelecimento. Então, aqui eu vou preencher o restante do estabelecimento, do CNPJ. E assim por diante. Aqui, ó, contribuições previdenciárias, aqui, ó, é aqui que eu vou incluir, por exemplo, a CPRB. Aqui, ó, vamos ver a opção que eu tenho aqui, ó, 2991, ó, CPRB do artigo 8º, 2985 do artigo 7º, por exemplo, empresas de informática, aqui 991 seria indústrias e assim por diante. Então, essa é a minha DCTF, basicamente é isso, eu informo o débito e digo como que eu vou quitar esse débito.
E aí, no caso, se eu fiz um PerdComp lá, se eu declarei no programa PerdComp Web que eu tinha um crédito e destinei para um débito, aí aquele número da DECOMP, né, aquele número da declaração de compensação, eu informo aqui na DCTF e quito o meu débito. Ok? Era isso que a gente tinha para falar, basicamente, não tem muito mais coisa para tratar da DCTF. Então, você tem um resumo aqui, ó, por exemplo, ó, débitos e créditos, ele mostra aqui para você, ó, eu declarei no grupo IR Fonte 10 mil, tá vendo que é grupo de tributos? Eu falei, né? É grupo de tributos, ó. Tem o grupo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, grupo IPI, IOF, CSLL e assim por diante. Por quê? Porque quando você chega aqui, ó, que você vai informar aqui, ó, imposto de renda, eu posso incluir também outras coisas, ó. Ó, 0473, nós temos aqui, ó, 0588, ó, a retenção de dos autônomos, né? Eu tenho 1708, ó, remuneração de serviço prestado por pessoa jurídica, tá? E assim por diante. Ó, 3208, aluguéis, quando eu pago aluguel à pessoa física. Então, eu aluguei um imóvel de uma pessoa física e aí eu faço a retenção do imposto de renda na fonte. Por quê? Porque o Mafon diz que é para fazer. O que é o Mafon? O Manual de Retenção na Fonte. E assim por diante, ó. Aí você tem uma série de situações aqui dentro do grupo de retenção de imposto de renda, de retenção na fonte de imposto de renda. Tudo aqui. Então eu posso informar diversos tributos dentro desse grupo de débitos. Ok? E aqui, como eu tinha mostrado, veio um resumão da história e você transmite a sua DCTF. É isso aí. Ok? Até a próxima.